Olá, meu amigo, minha amiga. Mais uma vez eu quero cumprimentar a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero convidar vocês mais uma vez para acompanhar-me na ministração desta lição da Escola Bíblica Dominical. Esta lição é do terceiro trimestre de 2020, que traz, como nós dissemos, um conjunto de 13 lições cujo tema central é os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. Nós estudamos até a lição de número 4 e hoje vamos dar seguimento a outra lição, que é a lição de número 5, que já foi estudada algum tempo atrás, mas como disse, assumimos o compromisso de estudá-la com todos os irmãos aqui do canal, para que dessa forma todos nós possamos acompanhar este assunto tão maravilhoso que aqui vai tratar na lição de hoje, de número 5. Zorobabel recomeça a construção do templo. Na lição anterior, a lição anterior, número 4, era a reconstrução do templo, aonde estiver a construção do templo enfrentou oposição, e aí houve a paralisação por um período muito longo, de cerca de 15 anos, e nesta lição agora vamos falar sobre o recomeço dessa construção do templo, tendo Zorobabel como uma figura de destaque. E aqui para nossa lição na abordagem, eu sempre costumo citar as leituras bíblicas diárias, ou um conjunto de 6 referências bíblicas que são estudadas ao longo da semana e que ajuda a aclarar o nosso entendimento do tema central, ou melhor, do título do tema da nossa lição. Portanto, anote aí com você esse texto para que você depois possa analisar, ler mais detalhadamente essas referências bíblicas. A primeira diz: o poder da palavra profética, está escrita em Esdras capítulo 5, versículo 12. O segundo, o poder de Deus sobre os anciões, Esdras capítulo 5, verso 5. O terceiro, o poder de Deus sobre o rei Dario, capítulo 5, versículo 13 ao 17. O poder de Deus traz prosperidade, capítulo 6, verso 14 de Esdras. O poder de Deus sobre o ministério, Ageu, capítulo 2, o verso 4. E por último, o poder de Deus sobre os recursos, também Ageu, capítulo 2, versículo 7. O texto, a verdade prática da nossa lição: só sob o poder de Deus, a igreja torna-se imbatível no cumprimento das tarefas de Cristo. A nossa lição, ela tem alguns objetivos. O primeiro deles, 3 objetivos específicos, que são: primeiro, mostrar como Deus levantou os profetas Ageu, Zacarias, para incentivar o povo a reconstruir o templo. O segundo, saber que o ministério profético é uma prova da manifestação de Deus. E o terceiro, explicar o ministério profético à luz da Bíblia. O objetivo geral desta lição é compreender como se deu a construção do templo sob a liderança de Zorobabel. E temos aqui como texto bíblico que vai fundamentar a abordagem dessa lição, que é chamada na nossa lição aqui leitura bíblica em classe, está escrita lá em Esdras capítulo 5, verso 1 ao 2, Ageu capítulo 1, verso 1 e verso 12, depois Zacarias capítulo 4, verso 6 ao versículo de número 10. A nossa lição, como sempre, está dividida em alguns tópicos. O primeiro, Deus suscita os profetas Ageu e Zacarias. O segundo, o ministério profético, uma prova da manifestação de Deus. E o terceiro e último, o ministério de profeta à luz da Bíblia. Então são esses 3 tópicos que nós iremos estudar neste momento. Antes, porém, como sempre fazemos, vamos fazer a leitura bíblica em casa, que é o texto bíblico que vai fundamentar a abordagem desta lição. E vou começar a ler. E diz assim, Esdras 5. E Ageu, profeta, e Zacarias, filhos de Ido, profeta, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém. Em nome do Deus de Israel, lhes profetizaram. Então
se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, que está em Jerusalém, e com ele os profetas de Deus que os ajudavam. Ageu capítulo 1. No ano segundo do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio uma palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor, seu Deus, o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Zacarias capítulo 4. E respondeu e me falou, dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó monte grande, diante de Zorobabel? Serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações. Graça, graça a ela. E a palavra do Senhor veio de novo a mim, dizendo: As mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos me enviou a vós. Por que despreza o dia das coisas pequenas? Pois esse se alegrará vendo o prumo na mão de Zorobabel. São os 7 olhos do Senhor, que discorrem por toda a terra, que discorrem por toda a terra. Então, eis aqui o texto bíblico, baseado em 3 livros da Bíblia, Esdras, Ageu e Zacarias, que vai nortear toda a abordagem desta lição. E já passamos aqui, queridos irmãos, querida igreja, meus queridos amigos, que me dão prazer de assistir esse vídeo, peço que você permaneça até o final, que com certeza Deus tem uma palavra para a sua vida, doutrinária, de ensinamento, de exortação e também de consolação. O nosso comentarista, nessa lição vamos estudar como Deus, depois da construção do templo, ter ficado parado, como dissemos, durante 15 anos, por conta da oposição dos samaritanos e outros povos que inventaram, criaram, como nós dissemos lá, uma fake news. Vejamos que a fake news não é algo tão novo assim. Escreveram uma carta mentirosa, cheia de mentiras, mas com argumentos aparentemente sólidos, e conseguiram convencer o rei de então a paralisar a reconstrução da obra do templo do Senhor. Então veja como a mentira é extremamente perigosa. Então, portanto, meu querido irmão, minha querida igreja, meu querido amigo, tenha cuidado com as coisas que você dissemina ou espalha na internet. Primeiro, averigue se isso realmente é verdadeiro. Porque pela palavra de Deus você viu o estrago que aconteceu aqui na vida e na obra do povo de Deus. Então, assim como aquela mentira causou um estrago na obra de Deus, a mentira hoje espalhada na sociedade, pela internet, está fazendo estrago na vida de muita gente e também na nossa nação. Então aprendamos com a palavra de Deus, aprendamos com os erros dessas pessoas a não praticarem os mesmos erros que aquelas pessoas praticaram, que prejudicaram a obra de Deus. Aqueles prejudicaram a construção do templo. E hoje muitas pessoas estão prejudicando a vida, inclusive da nossa nação. Então tenhamos cuidado e sejamos luzes e sejamos sal do mundo, para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Então, depois de ter paralisado durante 15 anos a obra do Senhor, Deus enviou socorro através de 2 profetas, Ageu e Zacarias, porque Deus, quando determina algo, ele cumpre até o final. Jó, capítulo 42 e o verso 10, que eu sempre gosto de citar. Né? Eu bem sei que tudo podes, nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. E o pensamento de Deus era reconstruir o templo ali em Jerusalém. E não seria os homens que iriam, de forma nenhuma, impedir. Mas pastor, passou 15 anos impedido. 15 anos por permissão divina, mas 15 anos porque teve um povo que poderia ter orado. Um povo que poderia ter insistido, que poderia ter clamado a Deus, e Deus com certeza teria encurtado e abreviado aqueles 15 anos. Então, portanto, meus queridos irmãos, meus queridos amigos, Deus é poderoso
para cumprir aquilo que ele determinou. Mas ele espera que eu e você, como crente de Jesus, oremos para a sua intervenção. E ele intervém na vida e na história dos homens, quanto mais em relação à sua obra. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido pastor, se você está passando por problemas na sua congregação, se você está passando por problemas na obra de Deus, ore. Não se deixe levar pela oposição, não se deixe levar pela intriga, mas dobre o seu joelho e peça ao Deus do céu que ele, com mão poderosa, ele vai, bendito é o nome de Jesus, tomar providência e vai levar adiante o plano do Deus Todo-Poderoso, porque ninguém pode se colocar à frente das coisas de Deus. Parou 15 anos, mas os 15 anos, depois de 15 anos, a obra de Deus voltou a ser reconstruída para a glória do nome de Deus. E você, meu amigo, e você, meu irmão, se você está sendo um empecilho na obra de Deus, também tenha cuidado, porque do mesmo jeito que Deus tomou providência contra aqueles samaritanos, aqueles que se opuseram à construção do templo, também toma providência contra você ou eu, se porventura nós formos pedra de tropeço na casa do Senhor nosso Deus. Vamos ler ali em Coríntios, Paulo dizendo, falando aquele homem Nico, que ele mandou retirar do meio do povo de Deus, porque estava atrapalhando a vida, a saúde espiritual da igreja do Senhor Jesus Cristo ali na cidade de Corinto, porque a Bíblia diz que Deus é fogo consumidor. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Mas voltemos aqui ao texto. O primeiro tópico diz, Deus suscita os profetas Ageu e Zacarias. Deus levantou 2 profetas. Primeiro veio Ageu, está lá no capítulo 1, verso 1. Depois levantou Zacarias. Eles não vieram atendendo o convite de líderes de Jerusalém, mas Deus dos céus os enviou. Não foi Zorobabel que convidou Ageu. Não foi Zorobabel que convidou Zacarias, não, mas foi o Espírito Santo de Deus que convocou, que levantou, que suscitou, que comissionou aqueles 2 profetas para irem até Jerusalém, para irem até a presença do sacerdote Josué e de Zorobabel e lhes dá uma palavra do Deus Todo-Poderoso. E vamos aqui acompanhar. Chegaram de surpresa, porque Deus é assim. Deus chega de surpresa muitas vezes na nossa vida e muitas vezes nós ficamos sem entender, mas Deus assim, Ele é maravilhoso, Ele surpreende, assim como surpreendeu aqueles discípulos que estavam no alto mar. Uma certa feita os discípulos estavam lá no barco e Jesus na 4ª vigília da noite veio andando por cima do mar e surpreenderam aquele discípulo que ficaram apavorados, pensando que era um fantasma e começaram a gritar desesperadamente, aleluia, porque Deus surpreende. E qual é a surpresa de Deus que você precisa na sua vida, meu amigo, minha amiga, meu querido irmão? Sabe que o Deus que surpreendeu Zorobabel, o Deus que surpreendeu o sacerdote Josué, é o Deus que continua a surpreender o povo dele ainda na atualidade, em pleno século XX, porque ele é o Deus que cuida do seu povo e tudo está sob o seu controle. Então, portanto, Deus chegou, os profetas chegaram de surpresa em Jerusalém, entraram em contato com os 2 líderes, no caso Zorobabel e Josué, o sumo sacerdote. E quem era Zorobabel? Zorobabel era o líder político. Ele recebeu uma mensagem pessoal, Deus conhecendo da insuficiência espiritual de Zorobabel e sabendo que este não tinha mais nenhum vigor para tentar, porque às vezes a pessoa tem poder político, tem muito boa vontade, mas no que diz respeito à obra de Deus, não adianta poder político, não adianta ter toda uma capacidade, inclusive intelectual, política, às vezes econômica, às vezes social, porque tem que ser Deus na história. Tem que ser Deus para resolver o problema e a causa, porque saiba que nós podemos ter toda essa capacidade econômica, espiritual, intelectual, mas por outro lado, nós temos que entender que o diabo ele se levanta contra as coisas de Deus. E é preciso que o Deus Todo-Poderoso, ele tome a frente, como sempre toma, para tirar todos os empecilhos, para derribar as astutas ferramentas do diabo contra nós. E era exatamente isso que eles precisavam, da intervenção de Deus ali na história de Zorobabel e também na história do sumo sacerdote Josué. Eles já tinham perdido o vigor para modificar a situação imposta pelos inimigos, pelos samaritanos e por todos os povos que não concordavam e não concordaram com a reconstrução do templo de Jerusalém. E aí o Senhor, surpreendentemente, manda aqueles 2 profetas levar-lhes uma mensagem maravilhosa.
mensagem de encorajamento. Qual é a mensagem de encorajamento, meu irmão, minha irmã, que você precisa neste momento? Onde você talvez esteja querendo fazer uma obra para Deus, fazer o serviço de Deus, e você procura coragem em si e você não encontra. Deus te dá uma notícia boa para você. Deus é o Deus que lhe encoraja. Deus é o Deus da força. Bendito é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ele é quem nos encoraja. Então receba uma palavra de encorajamento de Deus para a sua vida e saiba que Deus está com você na obra que você, de boa mente e de coração, quer realizar na obra e na casa de Deus. Então, portanto, ele receber aquela mensagem maravilhosa, e a mensagem de Deus veio de forma de uma visão que Zacarias tinha recebido, onde Deus mostrava um cacho de sal com 7 lâmpadas, símbolo da obra de Deus. O óleo que as lâmpadas precisavam tinha que fluir através dos canos ligados, um vaso de azeite que ficava acima, e o vaso de azeite, por sua vez, estava em contato com 2 oliveiras. Esta aqui é a descrição da visão que Zacarias teve por parte do Senhor nosso Deus. Está lá no capítulo 4, versículo de 1 a 4 e o versículo 13. Portanto, o recado de Deus para Zorobabel, mediante esta visão de Zacarias, foi: não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Eu gosto muito de citar esse versículo, porque muitas vezes nós queremos fazer com a nossa própria força, e às vezes nós causamos confusão na igreja, porque às vezes nós temos alguma coisa que está fora do lugar na nossa ótica, às vezes está mesmo, mas queremos consertar do nosso jeito, da nossa força, e queremos fazer, sabe, tudo por nossa força, quando às vezes é Deus que tem que fazer, e não você. Às vezes até queremos tomar o lugar do pastor, queremos tomar o lugar do obreiro, queremos tomar o lugar da dirigente para resolver aquilo que nós achamos que está fora do lugar. Mas você nem é dirigente, você nem é pastor e você nem é obreiro. Você é servo de Jesus. Agora você tem 3 coisas que eu sempre digo que são muito poderosas. Você tem uma boca e 2 joelhos. E se você orar, glória a Deus, Deus vai mover o coração da dirigente, Deus vai mover o coração do pastor, Deus vai mover o coração do obreiro. E ele vai fazer como lhe apraz, mas não como você quer. Por isso que, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E esta palavra é para você, meu querido amigo, minha querida amiga, meu querido irmão em Cristo Jesus, que quer fazer as coisas na casa de Deus com a sua força. Não faça. Deixe-se fazer, deixe que Deus sabe como fazer pela força do seu espírito e no nome glorioso do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ore pelo seu pastor, ore pelo seu obreiro, ore pela sua dirigente, para que o Espírito de Deus possa trabalhar na vida dele, na vida dela, como você deseja. Ore e as coisas vão acontecer para a glória não sua, mas para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, portanto, as dificuldades pareciam um monte muito grande para Zorobabel. 15 anos que a obra estava parada. Samaritanos tinham se levantado. Então parecia um monte muito grande. Mas o salmista no Salmo 21 diz: elevo meus olhos para o monte, de onde me virão o socorro? O socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então aqueles montes grandes nada eram e nada são para Deus. Então se tem muitos montes volumosos que você vê na sua frente, figuradamente falando, olhe para Deus que fez os céus e a terra, e ele derriba montes, derriba muralhas para dar vitória à minha e à sua vida, meu querido amigo, minha querida amiga. Então aqueles montes grandes que pareciam dificuldade enorme para Zorobabel, seriam como uma campina, ou seja, uma planície, ou seja, Deus derrubaria todo aquele grande monte, transformaria numa planície, e Zorobabel não teria dificuldade nenhuma. Então o próprio Deus garantiu a Zorobabel que as mãos deles acabariam a construção do templo. Sim, prometeu a Zorobabel que ele acabaria a construção do templo, que em dado momento havia sido paralisada. Mas Deus agora estava retomando. Agora Zorobabel precisava acreditar em Deus, confiar em Deus e deixar-se usar por Deus. O que acontece é que muitos crentes não querem deixar se usar por Deus. Vê o monte na frente, mas quer derrubar o próprio monte. Não vai conseguir, porque um monte como esse só consegue derrubar é Deus. E agora o sacerdote Josué, sumo sacerdote, líder espiritual do povo, recebeu também uma mensagem pessoal. Observando que na lição passada, ele estava com as vestes sujas. Capítulo 3, verso 3, lá de Zacarias. E como tal, ele não poderia ministrar diante do Senhor. E como tal, que condição espiritual ele tinha
para querer fazer as coisas de Deus. E muitas vezes os crentes estão assim, estão cheios de boa vontade, mas estão com as vestes espirituais manchadas por algum pecado, por alguma coisa que fez que desagradou e está desagradando o Espírito Santo de Deus. No entanto, continua querendo fazer as coisas de Deus, mas primeiro precisa lavar as suas vestiduras. E está lá em Apocalipse dizendo: bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Então, se a sua veste está manchada por alguma coisa, por algum pecado, por alguma transgressão, e ainda assim você tem desejo de servir a Deus, primeiro recorra ao Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Lave as suas vestes, da sua alma, no sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que purifica de todo o pecado. E era isso que Josué, e Deus operou esse milagre na vida de Josué. Então a mensagem de Deus para ele foi de perdão, de restauração. Deus disse que havia feito passar dele toda a sua iniquidade, que havia ordenado que fosse vestido com vestes novas, 3 e 4 de Zacarias, e que se pusesse sobre ele a sua cabeça uma mitra limpa, ou seja, foi dada toda uma vestimenta completamente renovada para o sumo sacerdote Josué. Agora tinha um terceiro ator, nós vemos 3 atores aqui: Zorobabel, o sumo sacerdote, e agora o povo, e cada um tinha o seu papel. Zorobabel tinha que confiar em Deus, que aqueles montes grandes não iriam atrapalhar a obra de Deus, ele conseguiria acabar o templo, reparar o templo, e Josué também precisava agora, com a sua vida restaurada, construir a obra do Senhor, porque Deus havia perdoado a sua iniquidade. E o terceiro ator, o povo. O povo precisava também fazer a sua parte. Então o povo também recebeu uma mensagem de Deus. O profeta Ageu mostrou ao povo que os prejuízos materiais que haviam sofrido eram consequência da omissão frente ao dever que tinham com a casa do Senhor. Porque eles voltaram para Jerusalém, reconstruíram o muro, mas depois ficaram assim, sem querer reconstruir, sem ter compromisso de reconstruir a casa de Deus. E muitas vezes, quando nós estamos com a vida assim precisada do ponto de vista financeiro, econômico, quando nós arranjamos nossa vida, ou seja, recebemos essa bênção da parte de Deus, nós relaxamos com a casa de Deus, com as coisas de Deus a quem queremos, a partir do momento que recebemos a bênção, deixar em último lugar. Não faça como o povo de Deus aqui fez nessa época. Reconstruir Jerusalém, a sua cidade, do ponto de vista social, e agora não quiseram mais ter compromisso em restaurar o templo do Senhor. Mantenha o compromisso seu de ajudar na casa de Deus, de colaborar na casa de Deus. Então faça isso. A mensagem de Deus para com o povo era exatamente isso, para que o povo despertasse para ajudar na obra de Deus. Então, portanto, Ageu falou-lhe do prejuízo que sofre o homem que busca somente a sua prosperidade material. Há muitos cristãos que estão somente preocupados em ter uma casa boa, em ter um emprego bom, em ter a sua formação. Nada disso é errado você ter. Procurar ter uma casa boa, ter a sua formação, procurar crescer na vida. O problema é quando você coloca isso em primeiríssimo lugar. O problema é quando você faz disso o seu objetivo principal de vida. E Deus você coloca em último lugar. Deus deve ser colocado em primeiríssimo lugar. E essas coisas, a casa boa, o carro bom, o emprego bom, a sua formação intelectual, tudo isso Deus vai abençoar ricamente. Saibam disso, foi o que está na palavra de Deus. Não digo isso para lhe agradar, mas digo isso porque a palavra de Deus está mostrando como Deus trabalha na vida do homem, quando este homem, quando esta mulher prioriza as coisas do reino de Deus. Como disse Jesus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, portanto, o homem falou do prejuízo que sofre o homem que busca somente a sua prosperidade material e deixa a casa de Deus deserta, podemos dizer, deixa as coisas de Deus em último lugar. Então o profeta deu ao povo uma ordem, mesmo assim estimulante: subi ao monte e trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei e serei glorificado. O que é que você tem levado para a casa de Deus? Bendito é o nome do Senhor. O que é que você tem levado? Você tem subido ao monte do Senhor para orar, para dar a sua contribuição, mesmo nesse momento de pandemia, em que muitas igrejas passou um tempo fechado? Você sabe que você teve fé suficiente para contribuir na medida da sua fé, para que os templos não fechassem em definitivo, porque essa pandemia logo vai passar e nós vamos voltar a estar coletivamente reunidos e adorando a Deus. Será que você manteve-se fiel, contribuindo para a manutenção da casa do Senhor?
Então continue sendo fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas. E se você não tiver para isso, peça fé a Deus. Nós não somos a nossa igreja e nem nunca seremos daquelas igrejas que faz campanhas e mais campanha para arrancar o dinheiro das ovelhas. Não. Nós pregamos que o crente deve contribuir na medida da sua fé e de acordo com a palavra de Deus. Trazer os dízimos à casa do Senhor para que haja mantimento na casa do Senhor. Nós não somos, nós não apregoamos a teologia da prosperidade. Quanto mais você der para a igreja, Deus vai dar para você. Isso não está na Bíblia. Graças a Deus que somos uma igreja ortodoxa e temos compromisso com os princípios da palavra de Deus. Nós pregamos que é dever do crente espiritual, pela fé, de trazer os dízimos da casa do Senhor para que haja mantimento na casa do Senhor e eu e você possamos estar lá adorando e glorificando o nome do Senhor e Salvador Jesus. Então, o resultado da mensagem dos profetas, qual o resultado que deu? O poder de Deus se manifestou através da mensagem desses homens de Deus. Assim, os dois líderes, Zorobabel e o sumo sacerdote Josué, a partir daquela mensagem do despertamento de Deus, criaram coragem e também o povo. O povo foi renovado pelo impacto na mensagem. E Zorobabel ordenou que todos imediatamente voltassem à construção. E aí, depois dessa injeção de ânimo do céu, oh glória a Deus, que o Papai do Céu mandou através do profeta Ageu e Zacarias, eles agora começaram a edificar a casa do Senhor, conforme está escrito em Esdras, capítulo 5, versículo 2. Os profetas de Deus ficaram com eles, ajudando os líderes do povo na direção do trabalho. Ou seja, apesar de terem dado a mensagem, eles não se evadiram do local. Eles continuaram encorajando, sendo instrumento de Deus, canais de Deus para encorajar e transmitir outras mensagens de Deus para que o povo continuasse a fazer aquilo que Deus queria que eles fizessem, que era reconstruir o templo de Deus em Jerusalém. Quando os inimigos vieram a eles, perguntando quem havia dado ordem para edificar a casa, de novo eles voltaram agora, aqueles inimigos, para querer atrapalhar a obra de Deus. E agora? Agora aquele povo tinha uma mensagem do céu, aquele povo estava renovado no seu espírito, aquele povo tinha 12 instrumentos de Deus mandados ali para encorajá-los, para que eles não tivessem medo. Então, meu amigo, faça a mesma coisa, meu querido irmão. Você tem o Espírito Santo de Deus, você tem a palavra do Senhor nosso Deus para encorajar a sua vida. Como nós pregamos no outro vídeo aqui, Deus dizendo para Josué, medita no livro desta lei de dia e de noite, para que prudentemente te conduzirás, para que seja próspero. Então agora você tem a palavra de Deus, tem a unção, a iluminação do Espírito Santo que lhe dá coragem para você continuar fazendo a obra do Deus Altíssimo. Quando os amigos vierem... E eles foram perguntando de quem tinha partido a ordem para edificar a casa. Eles responderam que a ordem havia sido dada pelo próprio Ciro. Sim, Ciro, que foi despertado pelo Deus Todo-Poderoso para reerguer o templo de Jerusalém. Os olhos do Senhor estavam sobre o seu povo e sobre a reconstrução do templo. E os inimigos não puderam impedir a obra até que fosse dado conhecimento dos fatos ao rei Dario, que não era mais Ciro, mas era o rei Dario, que agora reinava sobre todo o império da Pérsia. E aí o rei Dario mandou que os seus escrivães verificassem o referido édito do rei Ciro. Claro, os inimigos, inconformados, provocaram de novo o rei Dario. E o rei Dario, diferentemente do outro rei, ao invés de verificar a ordem, ele agora foi verificar se havia esse édito. E aqui o texto diz que, feita a verificação, nos registros do édito do rei da Pérsia, foi encontrada a ordem dada por Ciro. E assim o rei Dario confirmou a permissão para construir o templo do Senhor, porque Deus estava no negócio. E aqui o impulso espiritual dado pelos profetas continuou dominando os construtores até a conclusão da construção. Os profetas Ageu e Zacarias continuavam dando a sua cooperação, prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido, e edificaram a casa e aperfeiçoaram conforme o mandado de Deus de Israel, e conforme o mandado de Ciro e de Dario de Artaxerxes, rei da Pérsia. Ou seja, aqueles dois profetas continuaram lá ajudando o povo com as palavras de Deus. Aqueles profetas não estavam lá para desvirtuar, porque muitas vezes aqueles que se consideram profetas de Deus, às vezes mais atrapalham a obra do que ajudam a edificar a casa. Então, se Deus lhe deu esse dom de profecia, use-o não para se vangloriar, use-o não para fazer guerra contra o pastor, contra o obreiro da igreja, mas use-o para ajudar na consolidação da obra de Deus, tal como
fizeram Ageu e Zacarias. Eu não vejo Ageu nem Zacarias aqui disputando a liderança do povo, nem da casa de Deus, com Zorobabel e nem com o sumo sacerdote, como muitas vezes erroneamente algumas pessoas que Deus tem dado o dom de profecia, que é maravilhoso, mas que tem que usar de forma errônea para causar tumulto na casa do Senhor. Então tenha cuidado, olhe para Zaqueu e Zacarias e aprenda com eles a se colocar no lugar que Deus colocou para você ajudar e não atrapalhar a casa do Senhor. Mas graças a Deus, muitos que têm sido sábios têm usado o dom para ajudar na obra do Senhor e têm sido verdadeiros instrumentos para a glória de Deus e para a consolidação do povo do Senhor. A este e a esta, Deus abençoe e continue sendo uma bênção na casa do Senhor nosso Deus. Então, portanto, e acabou-se esta casa, ou seja, terminou a construção, que grande bênção, despertamento dado por Deus, o rei Ciro, propagou-se e agora, com a ajuda dos profetas, foi renovado e levado o resultado glorioso. Toda honra, toda glória, somente ao Senhor nosso Deus. Nem a Zacarias, nem a Ageu, nem a Zorobabel, nem tampouco a Josué, e nem tampouco ao povo, mas ao Deus Todo-Poderoso, de quem provém todas as coisas boas. Como diz, que toda boa dádiva provém do Pai das luzes, onde não há sombra nem mudança de variação. Ao nosso Deus, Pai, glória. Ao seu Filho Jesus, glória. E ao Espírito Santo de Deus, glória. Porque ele trabalha em nosso favor. O segundo ponto da nossa lição, o ministério profético, uma prova da manifestação de Deus. Uma inesperada operação sobrenatural por parte de Deus solucionou um grave problema da reconstrução do templo. Ou seja, houve uma manifestação sobrenatural, não só naquela oportunidade, mas havia sempre no Antigo Testamento, onde muitos exemplos no Antigo Testamento nós podemos ver, como por exemplo Moisés, o grande líder que Deus levantou para libertar seu povo da escravidão do Egito. Se Deus não tivesse levantado Moisés, aquele povo continuaria escravo pelo resto das suas vidas. Mas Deus, o Todo-Poderoso, que intervém na história humana e principalmente na história de um povo que ele tem negócio e que está de acordo com seus desígnios, ele opera, intervém e levanta pessoas que nós nem imaginamos para fazer a obra de Deus. Moisés estava fugido ali do Egito. Moisés estava como pastor das ovelhas do seu sogro, e Deus tirou lá das ovelhas para ser o grande libertador do seu povo de Israel, mostrando a intervenção de Deus sobrenatural. Dom sobrenatural que aconteceram todos aqueles milagres operados diante do incrédulo e do desobediente faraó. Elias, o profeta de Deus foi revestido de autoridade sobrenatural, de tal forma que ele clamou diante de toda aquela multidão e fogo do céu caiu e consumiu todo aquele holocausto que estava sobre aquele altar. E não apenas isso, como ele orou, e durante 6 meses não choveu sobre a terra. Ele orou, fogo do céu caiu e consumiu 106 pessoas, porque aqueles capitães e soldados queriam matar o profeta Elias, um instrumento de Deus. E Deus operou poderosamente pela autoridade que Deus tinha concedido ao profeta Elias. Então, as manifestações no Antigo, no Novo Testamento. Dando continuidade, meus queridos irmãos, na nossa lição aqui no segundo tópico, o ministério profético, uma prova da manifestação de Deus, vamos tratar agora da manifestação sobrenaturais no Novo Testamento. Quando o Espírito foi derramado em sua plenitude, os dons espirituais começaram a entrar em ação na Igreja de Jesus, conforme o próprio Jesus prometeu antes de ser assunto aos céus, de que ficasse em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. E eles foram revestidos de poder, e a partir de então começaram os apóstolos a serem revestidos desses dons, meio divino, para a conversão de muitas almas. Lembram que Pedro levantou-se ele com muito poder, cheio da unção do Espírito de Deus, e 3.000 almas se entregaram para o nosso Senhor Jesus, mediante aquele poderoso sermão que Pedro pregou ali em Jerusalém. O apóstolo Paulo, também enriquecido por Deus com muitos dons, escreveu para o evangelista Timóteo, que era o representante, diz aqui o comentarista, da segunda geração, uma mensagem de exortação: não despreze o dom que há em ti. 1 Timóteo 4,14. Pouco antes de ser martirizado, ele voltou a escrever a Timóteo dizendo: despertes o dom de Deus que existe em ti. 2 Timóteo 1, capítulo 1, verso 6. E ele também recomenda
procurai com zelo os melhores dons. 1 Coríntios 12, 31. E por fim, procurai com zelo, de novo Paulo, os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Dito isso, vamos para o terceiro e último tópico da nossa lição, que trata sobre o ministério de profeta à luz da Bíblia. Temos o ministério do profeta Zacarias, do profeta Ageu, as manifestações de dons espirituais no Novo Testamento, que isso foi muito claro na vida dos apóstolos, Pedro, Paulo e tantos outros. E agora vamos examinar o ministério do profeta à luz da palavra de Deus. E assim diz o comentarista: o profeta exerce a função ministerial determinada por Deus. Ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus. Não é preciso ter claro de ser um chamamento de Deus. Está lá escrito em Hebreus capítulo 5, verso 4. O profeta na dispensação do Antigo Testamento. Convém nós compreendermos esse ministério no Velho e no Novo Testamento. A diferenciação que o nosso comentarista aqui vai estabelecer e distinguir essa diferenciação. O profeta na dispensação do Antigo Testamento, além de transmitir a mensagem de Deus para o povo, ele era consultado pelo povo acerca de assuntos espirituais e até mesmo acerca de assuntos materiais. E aqui o comentarista dá alguns exemplos. Então ele não só tinha uma atividade de cunho espiritual, mas também orientava o povo de respeito a alguns assuntos civis e materiais, como vemos aqui. Ezequiel, capítulo 20, verso 2, diz aqui o texto que os anciãos vieram a Ezequiel para que este consultasse o Senhor por eles. Por ele, Deus, por meio de Ezequiel, lhe respondeu que por causa das suas abominações eles não receberiam a resposta. E muitas vezes acontece também com as nossas vidas. Às vezes nós oramos, queremos a resposta de Deus, muitos crentes querem, mas está com a vida completamente fora do altar e Deus, na sua soberania, não responde. E por que acontece? É porque Deus não é Deus de resposta? Claro que é. Mas quantas vezes Deus não respondeu para essas pessoas, orientou essas pessoas, e essas pessoas endureceram o coração e não quiseram ouvir a voz de Deus? Eu conheço de muitos cristãos, crentes, que fizeram tantas coisas erradas em suas vidas, por mais que Deus chamasse a sua atenção, desse muita chance, mas não quiseram ouvir a voz de Deus. E depois reclamava de que Deus não estava conversando com as suas vidas, mas falou várias vezes. O importante é que a pessoa, quando as pessoas não querem ouvir a voz de Deus, está escrito lá no capítulo 1, lá pelo verso 18 de Romanos em diante, que quando nós não queremos ouvir a voz de Deus, Deus nos abandona os nossos próprios corações e passamos a partir daí a fazer a nossa própria vontade e não querer saber da vontade de Deus. E o pior que acontece é que essas vontades que são realizadas por nós, às vezes nos dá muito prazer e gostamos de fazê-las, só que tem um problema, está na contramão da vontade de Deus. E é um perigo quando o seu coração, meu irmão, minha irmã, meu amigo, começa a gostar das coisas que você sabe pela palavra que não são do agrado de Deus, mas a sua consciência já não sente mais nenhuma culpa sobre isso. É o perigo, porque você está no estágio mais gritante da perda da consciência, que a Bíblia diz que é tendo a consciência cauterizada, cega pelo Deus desses séculos. E foi o que aconteceu com esses homens. Foram consultar Deus por meio de Ezequiel e Deus não lhe deu respostas. Por quê? Das abominações, dos pecados, das atitudes, quem sabe, comportamentais que aqueles homens que foram consultar a Deus estavam diante de Deus, como aconteceu com Saul, que Deus não respondeu nem por sonho, capítulo 28, verso 6 de 1 Reis. Deus não respondeu por sonho nem por visão a ele. Por quê? Porque ele não queria obedecer a Deus. Que adianta querer? As pessoas muitas vezes querem resposta de Deus, orientação de Deus, mas não querem obedecer a Deus. Uma vez, quando Deus diz, olha, faça desse jeito, como não agrada o coração dele, vai de encontro com as suas atitudes e comportamento, aí não quer ouvir a voz de Deus. E aí acontece o que aconteceu aqui. Pedir a Deus e Deus não quis responder por meio do profeta Ezequiel. 1 Samuel 9, capítulo 9, versos 6 e 7. O profeta Samuel foi consultado acerca das jumentas do pai de Saul que se haviam perdido, mostrando que o profeta era chamado para também resolver algumas coisas do ponto material. 1 Reis, capítulo 14, verso 2 e 3, está registrada uma consulta sobre um doente, se ele levantaria ou não, e o profeta respondeu da parte de Deus. Está lá escrito 1 Reis, capítulo 14, verso 4 ao 7.
Moisés transmitia aos anciões o que Deus lhe falava. Está lá em Êxodo capítulo 19, versos 7 e 8. E aqui nós vemos que no Antigo Testamento, o profeta era uma espécie de mediador entre Deus e o povo. E agora no Novo Testamento? Qual será o papel deste dom maravilhoso da profecia? Será que é exatamente o mesmo que tinha no Antigo Testamento? Vamos ver o que é que o nosso comentarista fala sobre isso. O profeta na dispensação do Novo Testamento. Entre os dons espirituais está o dom de profetizar. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 10. Estaria entre as consequências do derramamento do Espírito Santo que aconteceria nos últimos dias, conforme está lá no capítulo 2, verso 17 de Atos dos Apóstolos, e também lá no livro de Joel, capítulo 2, verso 28 ao 31, onde o Senhor nosso Deus, usando o profeta Joel, diz que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, o que se cumpriu ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e capítulo 2. Ter alguém o dom de profecia não significa que seja profeta. Então, muita gente, por isso que digo que há uma distinção entre o profeta do Antigo Testamento e o profeta, né, ou que tenha o dom de profecia do Novo. Muitas vezes as pessoas se consideram profeta e querem se igualar ao profeta do Antigo Testamento. Cuidado, se você fizer isso, você não está interpretando bem a palavra de Deus. E há muitas pessoas indo por este caminho e às vezes causando problema para a sua própria vida. Observe. Ter alguém o dom de profecia não significa que seja profeta. O termo profeta designa quem tem o ministério de profeta. É diferente. Esse ministério de profeta é o ministério da palavra, para o qual o ministro recebeu de Deus uma preparação especial do espírito profético. Então veja aqui a diferença. Dom de profecia é uma coisa, ministério profético é outro. O pastor, em sua maioria absoluta, ou todos os pastores, é um profeta de Deus porque ele recebeu esse ministério para lidar com a palavra de Deus, para ensinar a palavra de Deus. Não que o crente comum também não possa ser usado por Deus no ministério da palavra, mas especialmente o ministro, o obreiro, o apóstolo foi chamado de então, não esses apóstolos de hoje, mas daquela época, foi chamado para esse ministério da palavra. Como diz aqui o nosso comentarista, esse ministério de profeta é o ministério da palavra, para o qual o ministro recebeu de Deus uma preparação especial do espírito profeta. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 21, verso 8 e 9, que Filipe tinha 4 filhas que profetizavam, e que depois de alguns dias veio à sua casa um profeta Ágabo. Então, pessoas que profetizavam, e depois tinha o profeta Ágabo. Então, mostrando a distinção entre um e outro. Está lá em Atos, sobre Ágabo, capítulo 21, verso 10. Portanto, existe, porém, uma diferença importante entre o ministério de profeta do Antigo e do Novo Testamento. Então, meu irmão, tenha cuidado para que você não venha confundir uma coisa com a outra, que isso pode trazer problema para a sua vida e trazer problema na igreja. Porque muitas vezes as pessoas, por ter o dom de profecia, às vezes querem ter uma proeminência maior do que os obreiros, maior do que o pastor, e fica às vezes fazendo uma disputa de liderança com o pastor da igreja, porque Deus usa ele ou ela em profecia, mas isso não está correto fazer. É preciso respeitar a liderança espiritual do pastor que Deus colocou à frente da igreja. Claro, o pastor, sendo um homem de Deus, jamais desprezará o dom de profecia que Deus concedeu aos membros da igreja, mas ele saberá e terá que saber para colocar as coisas em ordem, porque Deus não é um Deus de confusão, mas é um Deus de paz na igreja dos santos. Mas cada um tem que procurar fazer aquilo que Deus determinou. Então, portanto, existe uma diferença importante entre o ministério de profeta no Antigo e no Novo Testamento. No Antigo, os profetas eram consultados pelo povo e transmitiam-lhes a resposta de Deus. Mas a Bíblia diz: a lei e os profetas duraram até João. Então é anunciado o reino de Deus. Está lá em Lucas, capítulo 16, o verso 16. No pacto, na nova aliança, temos Jesus como único mediador. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. Ou seja, o profeta do Antigo Testamento, ele era uma espécie, como diz aqui o nosso comentarista, e nós vemos nos textos sagrados, era o mediador entre o povo, entre Deus e o povo, assim como o sumo sacerdote era o mediador entre o pecador e Deus. E somente o sumo sacerdote podia entrar no lugar santo dos santos. Então era um papel bem diferente, distinto, porque Jesus não tinha ainda morrido
pelo pecador. Então, hoje, ninguém pode se colocar no lugar de Jesus para mediar a relação entre o homem e Deus. Não. Nós, como ministros, como pastores, nós somos ensinadores, nós facilitamos através do ensino da palavra e ensinamos o crente a ter essa mediação, essa relação direta com Deus. Mas jamais podemos assumir o papel nem de Deus, nem do Senhor Jesus e muito menos do Espírito Santo, que é o intercessor. Não existe mediadores e nem mediadoras. Existe um único mediador, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lhes digo isso, não estou criticando a religião nem a fé de ninguém. Estou sendo fiel ao que diz a palavra do Senhor Jesus Cristo, que diz de modo muito claro que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Ninguém, nem Pedro, nem João, nem Maria, que são nossos irmãos em Cristo, que estão lá no céu nos esperando, no paraíso, temos muito carinho por eles, respeito, mas nenhum deles pode ser colocado na figura de intercessores nem de mediadores, porque se fizermos isso, nós estamos afetando a glória de Cristo, estamos na contramão da palavra de Deus, que diz de modo explícito e muito claro que o único mediador entre Deus e os homens é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está escrito na sua Bíblia, capítulo 1, versículo 2, 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, que Jesus é o único mediador. Então é importante notar que no Novo Testamento não há um único exemplo de alguém consultando um profeta. No Novo Pacto, todos têm acesso a Deus por Jesus Cristo. Então não há necessidade de você consultar alguém para querer Deus falar com você. Deus fala diretamente com você, através da sua oração, fechando a porta do seu quarto, como foi Jesus que disse, que você entre no seu quarto e em secreto ore, e teu pai em secreto te ouvirá. Foi Jesus que falou. Então você não precisa mais de mediador e nem intercessor, porque Jesus já é o seu grande mediador, é o sumo sacerdote da minha e das suas vidas. Se um outro cristianismo está explicando isso, é um outro evangelho, não é o evangelho que está nas páginas da palavra de Deus. Então tenha cuidado, meu amigo, para você não estar colocando mediadores no lugar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque é o que diz a palavra. Como Jesus é o único mediador, capítulo 1 de novo, capítulo 1, capítulo 2, versículo 5 de 1 Timóteo. E só temos, no Novo Pacto, todos temos acesso a Deus por Jesus Cristo. Está lá em Efésios, sempre ler a palavra de Deus. Lembre dos crentes bereanos. Efésios, capítulo 2, o verso 18. Claro que não é errado você pedir oração a um irmão, pedir oração ao pastor, me ajude em oração. É diferente de você dizer que tome o seu lugar na oração. Não. Você está pedindo oração, está pedindo ajuda. É diferente. Mas quem vai ser o verdadeiro mediador, o único mediador é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E essa pessoa vai orar ao nosso Senhor Jesus Cristo. É, portanto, um erro doutrinário, olha aqui, quando alguém que possui o dom de profecia procura usar para responder consultas de qualquer natureza, como casamento, viagem, compra de imóveis, etc. E aqui tem muito problema. Muitas pessoas fizeram casamento errado. Conheci alguns jovens que fizeram isso, né? Que tentaram lá o irmão ou a irmã para dar uma profecia e terminaram entrando em caminho difícil. Não que eu não creia que Deus possa usar a pessoa para fazer isso. Pode, mas não é uma regra, mas sim uma exceção conforme a palavra de Deus. Porque muita gente tem tido série de problemas por conta disso. Se você precisa de orientação para vender uma casa para se casar, ore a Deus. Deus é o único mediador que está querendo ouvir a sua voz. Se você não está fazendo assim, é que tem algum problema na sua vida. Então, vamos ter cuidado com essas doutrinas errôneas que estão sendo espalhadas, com esses falsos despertamentos espirituais que nós estudamos na lição passada, para você, meu irmão e minha irmã, meu amigo, não atrapalhar a sua vida. Então, olha, fica deste caso falando sozinho, porque Deus diz, não mandei os profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, todavia eles profetizaram. Jeremias capítulo 23 e o verso 21. Então tenha cuidado para as pessoas que têm o dom de profecia não usá-lo de modo incorreto, sob pena de você atrapalhar a vida dos outros e também atrapalhar a própria sua vida, porque está na contramão do ensino doutrinário da palavra de Deus. É fundamental que os obreiros ensinem a igreja acerca do uso correto dos dons, inclusive o de profecia. Então nós temos sempre tido cuidado
vez por outra, estamos sempre chamando a atenção para ensinarmos sobre o uso correto dos dons de profecia, que são dons dados por Deus, mas se usar de forma errada, traz muitos problemas, como problemas trouxeram, por exemplo, ali na igreja de Corinto. E Paulo, exatamente Paulo, Deus usou ele para ensinar o uso correto dos dons espirituais. Era uma igreja que tinha os 9 dons espirituais, que se assim não fosse, Paulo não os ensinaria sobre os dons, mas eles estavam estavam usando de modo incorreto, que levou o Espírito Santo de Deus a doutriná-lo por meio do profeta, ou melhor, do apóstolo Paulo. Então você, meu querido irmão, meu querido amigo, que ficou comigo até esse momento, aprendemos aqui nesta lição que acerca de Zorobabel recomeça a construção do templo, mas ele recomeçou, para isso ele teve que ter uma palavra de Deus por meio do profeta Ageu, Zacarias, que os encorajou, porque ele não podia fazer com a sua própria força, ele teria que fazer com a força de Deus, e Deus mandou 2 instrumentos dele, Zacarias e Ageu, para dar essa palavra de encorajamento. E você também que está fazendo a obra de Deus, você também precisa ser encorajado pelo Espírito Santo do Senhor. Na verdade, Zacarias e Ageu eram o símbolo, estavam simbolizando a ação do Espírito Santo na vida de todos aqueles que estão empenhados na obra de Deus. E como disse, havia 3 atores, Zorobabel, o sumo sacerdote e o povo. E estes 3, que ainda hoje existem, não é? Precisam da orientação do Espírito Santo de Deus. Antes eram os profetas, agora é o Espírito Santo de Deus que age no coração do povo, no coração do líder espiritual e também no coração do líder político, se estes derem ouvido à voz de Deus. Infelizmente, os nossos líderes políticos, muitos deles são cristãos em Jesus, mas não estão dando ouvido à voz de Deus. E por esta razão, estão metidos em vários escândalos. E aqui eu quero aproveitar como ministro de Deus e não posso deixar de dar a minha opinião singela de que uma conhecida cantora, pastora, envolvido numa suspeita de um assassinato muito terrível. Não serei eu a julgar, porque ainda falta a sentença final da justiça, mas os indícios são muito robustos. E isso tem sido caso de muito escândalo na sociedade brasileira, porque era uma pessoa de muita fama e está envolvida em algo muito escabroso. E que Deus tenha misericórdia da vida dela, da família dela, que de fato isso não seja verdadeiro, mas se for, é lamentável que uma pessoa que se dizia comprometida com a palavra de Deus tenha entrado num caminho tão difícil. Mas isso demonstra aquilo que Jesus disse: ai de quem vier os escândalos. Melhor que fosse amarrado uma moretafona no pescoço e atirado no fundo do mar. Quero dizer que, em meu nome, mas de certa forma em nome da Igreja Evangélica Brasileira, que nós não compactuamos, não admitimos, não cobertamos qualquer tipo de comportamento que vai na contramão da palavra de Deus. E nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia da vida dela. Repito, não saiu a sentença condenatória, ainda tem suspeitas, mas segundo dizem, tudo quando nós lemos que são robustas as suspeitas, e é lamentável. Mas não podemos generalizar e dizer que todos os pastores são assim, ou todas as cantoras ou cantores evangélicos são desse jeito. Não. Existem cantores e cantores, pastores e pastores. Mas isso traz uma lição para nós, para que nós sejamos cuidadosos, para não endeusar certas figuras, certas pessoas, sob pena de realmente nós sermos confundidos com elas. Mas que Deus tenha misericórdia, vamos orar por ela, mas sobretudo para a família que perdeu uma pessoa que era o seu esposo. Que Deus tenha misericórdia de todos nós, que o Senhor Jesus assim ajude a todos vocês, que nos ajude para que nós não sirvamos de escândalo para o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas oremos por nós mesmos, porque o que aconteceu com ela pode acontecer com qualquer um de nós se não vigiarmos, porque o diabo ele está ao derredor de nós buscando a quem possa tragar. Assim que Deus abençoe a todos, no nome santo de Jesus. Quero aproveitar para manifestar a minha solidariedade às 120 mil famílias que perderam seus entes queridos para essa pandemia do coronavírus, para essa Covid-19. Pessoas que foram infectadas e que infelizmente vieram a falecer. Senhor, tenha misericórdia do nosso povo, da nossa nação, e que Deus converta o coração dos nossos governantes, seja
presidente, governador, prefeito, deputados, senadores, para que tomem as medidas certeiras para que seja encontrada uma cura, uma vacina, e assim essa pandemia passe e todos nós voltemos à normalidade. E oremos também pelas pessoas que precisam do auxílio emergencial para poderem ter o seu pão de cada dia. Toda vez que eu como, que eu faço a minha refeição, oro por mim, mas oro também por cada brasileiro, por cada pessoa, para que o Senhor nosso Deus, na sua graça, providencie a porção acostumada de cada dia. Assim, meu muito obrigado pela sua permanência aqui no canal, divulgue esta palavra para que outras pessoas sejam alcançadas com a bendita palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero que você me acompanhe na sexta lição, que logo mais nós estudaremos aqui no canal. Deus abençoe a todos e a todas no glorioso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e receba a bênção apostólica. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolação do Espírito Santo seja com todos, hoje e para todos sempre. Amém.